Elas não enfrentam problemas apenas porque são mulheres. No programa de hoje nós vamos falar sobre racismo, feminismo e o empoderamento da mulher negra. Vamos mostrar ainda os casos de violência no país e as leis para acabar com o genocídio. O Repórter Justiça começa agora. Sua participação é desigual, mesmo em mesma condição de estudo e de formação, elas ainda ganham menos em relação às mulheres brancas, muito menos com relação aos homens negros. Então a diferença salarial ainda é discrepante, né? E a gente não consegue, pensando nas políticas que foram aplicadas até hoje, quando que nós vamos poder pensar numa situação de igualdade entre mulheres brancas e mulheres negras no mercado de trabalho. Fale sem medo, fale por uma luta maior. Preconceito machuca, dói demais. Dói muito e hoje a gente fala sobre isso, as pessoas falam, é vitimismo. Não é vitimismo, passa por aquilo que a gente passou, passa por uma palavra, a palavra machuca. Por vários cantos, o pedido é um só: mais respeito às origens. Eu mesmo sofri preconceito quando eu era criança, de um professor chegar e perguntar para mim por que eu queria ser. Eu falei, eu quero ser aeromoça. E ele falou, você nunca vai ser, porque você é negra. Não existe aeromoça negra. E eu fazia francês, eu estudava, eu tirava notas boas, mas o fato de eu ser negra e ter o cabelo crespo, afro, para ele era um empecilho. E eu tinha 10 anos de idade. Eu desisti de ser aeromoça, mas não desisti de lutar contra isso, contra esse preconceito. Embora todas nós possamos ser vítimas, a violência aparenta ter cor. Mesmo com o amparo da Lei Maria da Penha, que completou 12 anos, o número de casos de feminicídio no Brasil cresceu 35% na população negra. Entre as mulheres brancas, no entanto, houve redução de 2% nesse índice. Os dados retratam uma difícil realidade. 64% das mulheres assassinadas no país são negras. A violência doméstica é fator predominante para os crimes com morte. O levantamento do Anuário Brasileiro da Segurança Pública ainda mostra que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Para este antropólogo, a situação é motivada por 2 fatores históricos: a herança da escravidão e a forte presença de uma sociedade patriarcal. Deixamos de ser um país escravocrata em 1888, um ano antes da proclamação da República, mas na prática nós continuamos sendo um país escravocrata, ou seja, a cultura escravocrata ela ainda está presente nas nossas sociabilidades, no nosso cotidiano, e isso recai, a violência então acaba recaindo ainda mais sobre a população feminina negra, que são estruturas coloniais baseadas na escravidão e no patriarcalismo. Então há uma certa rejeição quanto ao sucesso e à ascensão das mulheres. Isso de uma maneira geral, em todas as faixas econômicas, em todas as camadas sociais, as classes sociais, isso fica bastante evidenciado. Há uma certa negação ao talento feminino, à sua capacidade intelectual, à sua capacidade profissional, e isso precisamos combater de uma maneira, veemente, entendendo que há uma posição esperada da mulher e uma posição positiva. O antropólogo alerta ainda sobre a percepção da feminização da pobreza. Ela envolve não só a falta de recursos financeiros em si, mas também a desigualdade de gênero. Políticas públicas para proteger essas mulheres são essenciais. Esse conceito ele foi muito utilizado a partir da década de 70, mostrando as mudanças sociais a partir de uma ideia de modernidade, ou seja, a urbanização, o êxodo rural, a transformação daquele núcleo familiar básico, pai, mãe e filhos. Então hoje nas sociedades ditas modernas, para alguns pós-modernas, você tem novas formas de organização familiar. Dentro dessa situação, percebe-se claramente que a pobreza ela aumenta muito mais no âmbito feminino do que no âmbito masculino.
se pegarmos comparativamente famílias que são chefiadas por homens e famílias chefiadas por mulheres, a pobreza extrema, ela ataca muito mais essas famílias chefiadas por mulheres do que por homens. As negras brasileiras têm 2 vezes mais chances de serem mortas do que as brancas. Tanta violência traz para a sociedade o debate sobre o feminismo negro, protagonizado por quem luta constantemente por direitos. Aqui no país, o movimento social chegou no final da década de 70. Uma das grandes representantes é Djamila Ferreira. Formada em filosofia, a militante fala de igualdade nas universidades. Ela batalha ainda para que a mulher negra tenha papel de destaque no mercado de trabalho. Mas para que isso seja possível, Djamila defende a queda nos índices de violência doméstica. Como a mulher negra ela foi construída como aquela que é fácil, aquela que é lasciva, então é como se a violência contra ela se justificasse, né? Então tentam criar essa hierarquia de como que a vida da mulher negra valesse menos. Né? Então, eu acho que o fato dessas construções, desses estereótipos terem sido criados, faz com que a mulher negra fique num lugar muito maior de desumanidade. Ela é muito mais desumanizada. Né? E aí, então, é como se justificassem a violência contra o corpo dela, é como se a vida dela valesse menos. Então, acho que é uma ligação muito direta, né, entre a questão da cultura do estupro e do feminicídio. A luta das feministas negras é contínua. Não aceitar o preconceito é importante, assim como denunciar situações constrangedoras. Foi o que a Cláudia fez. Ela estava na fila de uma boate quando foi xingada por um rapaz. Ele disse que ela não poderia estar ali porque era negra. Os amigos, revoltados com a cena, ligaram para a polícia. A noite terminou na delegacia. Foi constrangedor porque eu fiquei decepcionada por fato dele pagar a fiança e sair no momento. Questão assim, não foi... Ele não ficou meia hora preso, ele ficou lá preso, pagou a fiança e foi embora. Até hoje, eu nunca esqueci, né? É constrangedor, mas assim, eu comecei a encarar as coisas de frente, não vejo mais assim por ficar triste por conta daquele episódio que aconteceu. Hoje eu luto contra isso, hoje eu luto junto com outras mulheres como eu, que precisa de apoio, precisa de abrir a boca para falar sobre isso, porque se a gente ficar calado, vai continuar acontecendo. Cláudia procurou um advogado. Hoje, o processo corre na justiça. O agressor recorreu 2 vezes das decisões, mas a produtora de eventos já se sente vitoriosa. Preconceito não deve passar. Eu vou continuar, porque se eu deixar para lá, é como se eu tivesse esquecido daquilo que ele fez comigo. Porque para eles pararem, tem que doer no bolso deles, tem que mexer ali, aonde mais dói. É onde ele está recorrendo várias vezes para ver se para, e eu não vou parar. Não vou. Não é questão do valor do dinheiro, não. É questão de princípio e respeito a nós negros e nós mulheres. E veja no próximo bloco a história de mulheres negras que venceram o preconceito e usam a imagem pessoal como ferramenta de trabalho e conscientização. E mais, a lei que institui o Dia de Luta contra o Genocídio da Mulher Negra. Não saia daí, que voltamos já. Encaracolados, crespos, cacheados. As definições são variadas para esses tipos de fios. Aceitá-los é uma forma de manifestar a política e as raízes históricas. Só que assumir o cabelão natural não foi muito fácil para Thalita. Quem vê essa mulher vaidosa e cheia de estilo não imagina o sofrimento que viveu durante a adolescência. A vergonha que tinha da cabeleira fez com que a moça se escondesse e só usasse tudo preso. Era tanta angústia que ela resolveu tomar uma decisão enérgica. Eu tinha 12 anos quando eu decidi raspar, porque para mim eu precisava resolver um problema. E raspando, tirando ele, era a solução que eu encontrei ali no momento. E eu passei a máquina 2, foi muito difícil, por ser mulher muito vaidosa. Você raspar a cabeça, você se assemelha... se assimilar ao homem, né? Você tirar a sua feminilidade, porque o cabelo para a mulher é muito importante. Mas ali para mim era a solução. Eu vou raspar essa cabeça porque eu não quero mais
ter os requisitos de toda a dor, de todo o sofrimento que eu tinha na infância. Foi bem difícil, né? Porque uma coisa é você ter a ideia de fazer, outra coisa é você se ver. Então, me ver ali com a cabeça raspada foi bem complicado, mas naquele momento era a única solução que eu tinha. Mesmo insatisfeita, a Thalita nunca deixou de abrir o sorriso para as fotos. E quando o cabelo voltou a crescer, aprendeu a fazer escova sozinha. O secador não era lá essas coisas, mas todos os dias deixava cada fio alisado. A vida adulta chegou e trouxe um amadurecimento. Eu lisei o cabelo porque eu queria fazer parte dos grupos da escola, eu queria me sentir desejada pelos amiguinhos, pelos garotos que eu estava afim na escola, né? Porque existia assim as preferências, essa questão do cabelo, né? Ou de você ser diminuída, né? Tinha todas essas questões sociais que era muito difícil e eu não queria que o meu cabelo sobressaísse muito mais do que eu era. Então a solução era alisar o cabelo. A escolha da moda como profissão deu aquele empurrãozinho e fez a Thalita assumir de vez a identidade visual, negra, com orgulho e de cabelo cacheado sim. A partir daí, ela se tornou exemplo para outras mulheres, inclusive as brancas. Quando eu escutei essa palavra moda, parecia que era a solução da minha vida. Porque eu falei, gente, a moda vai me ajudar a me sentir bem comigo mesma. A moda vai me ajudar a atrelar a minha personalidade com a minha imagem. E aí eu vou me sentir fortalecida, eu não vou me sentir mais ferida, eu não vou mais me sentir vítima de todos esses olhares que são velados. E a partir do momento que eu decidi que a moda seria uma ferramenta para me ajudar, na adolescência eu falei, eu vou ajudar outras mulheres também. E a moda, ela me ajudou muito nesse sentido, porque ela traz ferramentas de um autoconhecimento. Um estudo feito pelo site de pesquisas na internet mostra que quando a mulher negra assume os cabelos naturais, ela revela sua própria identidade, seja em casa, no ambiente de trabalho ou na própria sociedade. O empoderamento feminino e os cachos são os principais motivos que levam estas mulheres a procurarem produtos e serviços específicos para a raça negra. É o caso deste salão de beleza. Por aqui, nada de alisar os cabelos. A ideia é realçar a beleza natural, não é mesmo, Adriana? É isso mesmo. Nosso trabalho é de empoderamento, né? É de restaurar a autoestima das mulheres crespas e cacheadas, independente da raça, mas em especial das negras. A gente trabalha muito com isso porque a mulher negra ela já nasce, né, sobre o preconceito, assim, o racismo, já se achando feia, que tem o cabelo ruim, que tem isso, aquilo. Então, aqui quando elas chegam, elas encontram um lugar de cuidado e é onde a gente mostra para ela o poder que o cabelo natural traz para essa pessoa. A opressão ao estilo e à beleza natural reflete anos de sofrimento. É por isso que mulheres como a Thalita e a Adriana, que deixaram o medo de lado, falam sobre superação. Para esta historiadora, é preciso tocar mais nesse assunto. A forma como nós somos vistas, a forma como a nossa cultura ela não é respeitada. Muito pelo contrário, ela é colocada num lugar de desvalor nessa sociedade. Né? Então, as mulheres negras elas têm uma dificuldade muito grande de acessar espaços de poder. E minimamente, se a gente for pensar na questão do acesso, por exemplo, à saúde, à assistência social, ainda assim, nesse processo, as mulheres negras vivenciam cotidianamente situações de racismo que faz com que elas não tenham acesso a esses serviços. A televisão e o cinema também têm avançado no debate. Quem diria que nos filmes infantis, uma princesa negra conquistaria a criançada? Um beijinho? Só um. A menos que você me implore por mais. A Tiana está aí para mostrar com doçura que beleza não tem cor. Ela é a 9ª princesa dos estúdios da Disney e uma das únicas que não é branca. Coquinhos. Quem representa bem os ancestrais é a Moana, uma jovem aventureira, metade samoana e metade negra, que com muita garra e coragem começa uma jornada em mar aberto.
Eu sou Moana de Motunui. Tiana e Moana são exemplos de como a indústria cinematográfica tem atendido às cobranças da sociedade. Mas, infelizmente, as minorias não têm acesso a esse tipo de entretenimento e, por isso, consomem mais novelas e propagandas da TV aberta. A própria televisão, ela tem abordado isso cotidianamente nos programas. Mas o que a gente precisa, de fato, é de uma mudança estrutural, é de uma mudança profunda. E isso leva tempo, porque exige a vontade política de governos, exige também que a própria sociedade se conscientize na participação nesse processo de mudança. Mas o que a gente pode considerar é que há sim uma mudança positiva. Outro passo importante para o feminismo e o combate aos crimes contra mulheres negras foi a criação do Dia Marielle Franco. A data, 14 de março, é uma homenagem à vereadora do Rio de Janeiro, assassinada a tiros junto com o motorista Anderson Gomes, quando os dois saíam de um evento de jovens afrodescendentes no centro da cidade. A Lei Estadual 8.054, de 2018, determina que as escolas públicas e privadas realizem debates e palestras com o objetivo de incentivar a reflexão sobre o genocídio de mulheres negras no país. A Lei Marielle Franco é emblemática no sentido de dar visibilidade à defesa de direitos humanos de mulheres negras, sobretudo ao reconhecimento da situação de genocídio por que passam as mulheres negras. É interessante a gente pensar na ideia de genocídio não sob o ponto de vista do direito penal, mas sob o ponto de vista dos direitos humanos. Quando pensamos na situação estrutural das mulheres negras no Brasil, vemos e reconhecemos que todas elas passam pelas mesmas dificuldades em razão da supressão de direitos. Essa supressão de direitos precisa ser evitada, essa supressão de direitos precisa ser sanada por meio de políticas públicas, não por meio do direito penal. Então é interessante dar visibilidade à Lei Marielle Franco, porque ela nos traz a necessidade do debate de se discutir a situação das mulheres negras no Brasil. Além do caráter educativo da Lei Marielle Franco, a advogada lembra que o Código Penal é claro em relação aos crimes de injúria racial, racismo e genocídio. E aqueles que praticam os crimes, porque é importante a gente também redimensionar entre a vítima e o agente. Aqueles que praticam esses crimes sabem do grau de vulnerabilidade das mulheres negras e se aproveitam desse grau de vulnerabilidade. Sob o ponto de vista jurídico, as mortes das mulheres negras em razão de violência doméstica podem ser discutidas sob a ótica do feminicídio, que é uma circunstância qualificadora do crime de homicídio. No caso das lesões corporais, é possível a gente pensar na aplicação da Lei Maria da Penha. No próximo bloco, a Fernanda Mulaert vai mostrar histórias comoventes de mulheres negras que superaram preconceito e hoje ocupam lugar de destaque na cultura, na ciência e na vida de quem se inspira nelas. Não saia daí, o Repórter Justiça volta em instantes. Mulheres e negras. O tom de pele faz com que muitas delas sejam discriminadas no país. Mas algumas são exemplos de superação. A prova de que com muita luta é possível conquistar um espaço de destaque. Você vai conhecer agora a história de mulheres que deram a volta por cima e inspiram meninas que também buscam esse lugar na sociedade. Conceição Evaristo, escritora, 71 anos. Joana Dark Félix de Souza, cientista, 54 anos. Paula Janaína da Silva, mestre em educação, 42 anos. 3 negras, 3 gerações de brasileiras. As idades podem até ser diferentes, mas em comum, elas trazem marcas de um passado de racismo e preconceito. Venho de uma família de mulheres que sempre experimentaram posições subalternizadas na sociedade brasileira. Eu gosto de afirmar que antecede a mim uma estirpe de boas cozinheiras, boas lavadeiras, boas babás, boas arrumadeiras. A minha infância foi muito triste, porque sofri várias chacotas por causa da cor da minha pele, do meu cabelo duro, né, aquele cabelo crespo, das roupas remendadas, do sapato furado e várias outras coisas. Eu comia o meu lanche na sala.
Eu não descia com as minhas amigas, né, para lanchar, porque tinha uma cantina e elas tinham dinheiro para comprar um lanche da cantina. E eu levava o meu pão lá com manteiga, né? E eu tinha vergonha do meu uniforme, porque a minha mãe, ela não tinha, assim, a noção, sabe, de algumas coisas. Né? Por exemplo, meu uniforme era um uniforme para 3 anos, então ficava desbotado, né? Eu via essa diferença das outras meninas, então eu tinha vergonha. As chacoalhadas da vida fizeram essas mulheres crescerem. O peso que elas carregavam por serem negras e essa herança histórica serviram para dar um empurrãozinho. Na escola que frequentou em Franca, São Paulo, a Joana ouviu da diretora que nunca seria nada na vida. Foi para casa aos prantos. Aquele dia foi assim, um dia muito triste. No entanto, que eu cheguei em casa e pedi para o meu pai mudar de escola. Ele disse, não, você vai estudar e vai mostrar para essa diretora que vai ser alguém na vida. Ela mostrou mesmo e fez por onde. Concluiu o ensino médio num colégio estadual. Influenciada pelo pai, que trabalhava num curtume da cidade, foi estudar Química na Universidade de Campinas. Lá, fez mestrado e doutorado. Do Brasil, Joana foi direto para os Estados Unidos. A convite de uma das universidades mais prestigiadas do mundo, a de Harvard, fez pós-doutorado. Na bagagem, acumula 56 prêmios diversos. Essas palavras foram duras, mas foi um combustível para a minha vida, para eu ter vontade de vencer na vida. Ou seja, essas palavras, né, eu me tornei mais forte com essas palavras, né, e me ajudou a chegar a lugares nunca sonhados. A cor da pele não é um destino e podemos sim ser bem-sucedidos. Já Conceição sempre foi uma observadora do universo em que vivia. Desde pequena, usou a escrita para buscar respostas a algumas perguntas intrigantes. Da favela do Pendura-Saia, em Minas, foi para o Rio de Janeiro. Demorou, mas conseguiu reconhecimento. Hoje, essa mineira de coração carioca é referência na nossa literatura e já foi até indicada para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Tudo é muito bom, mas eu tenho 71 anos. Então, às vezes, eu tenho a impressão que esse reconhecimento, se eu tivesse nascido numa outra condição social, se eu já tivesse tido a oportunidade de publicar com outras editoras, porque eu começo com editoras pequenas, se eu fosse uma escritora branca, talvez a minha trajetória, talvez esse reconhecimento pudesse ter se dado muito mais cedo. Para esta historiadora, a percepção da escritora mostra a realidade do nosso país e reflete que ainda falta mais participação das negras em posições de destaque. Numa sociedade, né, patriarcal, racista como a nossa, a participação das mulheres na política, por exemplo, ela sempre foi tolhida, né, ela sempre foi bastante reduzida. E quando se trata de mulheres negras, isso se intensifica um pouco mais, porque mesmo quando as mulheres avançaram historicamente na participação no mercado de trabalho, quando elas começaram a tomar espaço nas universidades, nos núcleos de pesquisa, ainda assim há uma diferença discrepante dessa participação entre mulheres negras e mulheres brancas. Apesar disso, Marjorie reconhece avanços quando o tema em questão é o papel da mulher negra na sociedade. Claro que a gente ainda está muito distante do ideal, mas a gente consegue já colher alguns frutos dessa mudança. A trabalhadora doméstica de 20 anos atrás, a filha dela hoje já acessa a universidade, já pode fazer um curso de medicina, por exemplo. Né? Então, isso é uma mudança drástica, mas é uma mudança que custou muita luta e muita mobilização de mulheres negras. Filha de empregada doméstica, a Paula Janaína, que também trabalhou em casa de família, conseguiu uma vaga no curso de pedagogia de uma universidade pública do Rio, aos 26 anos. Eu me vi num quarto 3x3 de empregada doméstica, né? Eu tinha uma casa porque a minha mãe adotiva tinha deixado para mim e eu vi que eu não tinha nada, né? E que eu gostava de estudar, eu gostava de ler, né? Eu me interessava por arte, eu me interessava por cinema, e não tinha coragem de voltar a estudar, de fazer o que eu
porque eu realmente gostava. A coragem veio e a formação também. Ela levou o que aprendeu nos bancos da faculdade para dentro de casa. E quando engravidou, decidiu que ensinaria desde cedo as origens para que o filho ou filha tivesse orgulho das raízes. Se fosse uma menina ou um menino, eu saberia que tinha que ter uma educação antirracista na minha casa. É importante ela saber de onde veio, por que tem esse nome, o que é ser uma menina negra, o que é ser filha de uma mulher e de um homem negro, né? Então, ela tem que passar por isso. Ela é a Dandara, uma dócil e sonhadora menina de 6 anos, que já sabe muito bem o significado do nome. Meu nome é Dandara, meu nome significa uma menina guerreira, uma menina guerreira. Apesar dos ensinamentos da mãe, essa guerreirinha surpreendeu ao dizer que queria ser diferente. Ela disse pra mim que quando ela crescesse ela seria uma menina branca e de cabelo loiro. E aí eu falei, ué, mas aí você não vai ser minha filha, né? Porque eu tenho uma filha negra, de cabelo crespo. Aí ela falou, não mãe, quando eu crescer você também vai ser branca. Aí eu expliquei pra ela que ela não seria, né? Que ela podia ser loira, ter o cabelo azul, ter o cabelo cortado, ter o cabelo grandão, liso, se ela quisesse. Mas assim mesmo, ela seria uma menina negra. E uma mulher negra, como a mamãe. Isso não. O discurso mudou e hoje é de uma garotinha que tem aprendido lições de empoderamento negro feminino. No espelho, ela se olha e se admira. Se inspira nos adultos e também inspira coleguinhas. Eu posso ser quem eu quiser. Eu sou uma menina negra de cabelo enrolado e eu sou linda. O Repórter Justiça de hoje se despede com essas mulheres maravilhosas e cheias de garra. Não deixe de acessar nossa página na internet www.tvjustiça.jus.br. No YouTube, basta clicar em TV Justiça Oficial. Até semana que vem!